se eu tenho um adolescente à frente e se tenho a oportunidade de fazer algumas perguntas que tenham a ver com riscos de infecções sexualmente transmissíveis, e se eu tenho a oportunidade, não devo perder a oportunidade de ter o adolescente à frente. Se eu tenho à frente, devo tentar fazer o que seja no serviço de urgência, seja porque estou a ver uma consulta de rotina, no centro de saúde, em que o adolescente vai ter o contacto com o profissional de saúde, esse rastreio deve ser proposto. Portanto, não por ter oportunidades é fazê-lo. Agora, se me disser assim, e que barreiras é que existem depois para isso? Porque as oportunidades nós devemos criá-las. Se eles estão à nossa frente, porque os adolescentes muitas vezes, como lhe digo, a maior parte das vezes são saudáveis, certo? E portanto não recorrem muitas vezes e não gostam de recorrer por rotina. E a rotina supostamente é que se faz a prevenção, não é? Na rotina, não é? A prevenção no sentido da saúde global. E portanto nós devemos ver outras situações em que o adolescente recorra e aí aproveitar para, não é? Nem que seja para falar no assunto, não é? Para falar no assunto, para alertar para o assunto. Daí que mesmo todas as entidades europeias, aquilo, e não só mesmo a nível mundial, aquilo que dizem é os tais panfletos, as tais postas, só para o adolescente que está a passar por ali ver e saber, as redes sociais, obviamente, para dizer se eu vou ter essa oportunidade e se calhar eu posso ir ali, eu posso ir fazer qualquer coisa, ou pelo menos informar-me das dúvidas que tenho. Porque depois, se vamos ter barreiras, vamos, claro que vamos. Começamos a ter pelos profissionais, não se falou muito na mesa, mas qualquer profissional às vezes tem muito receio de fazer a pergunta, que é obrigatória, por exemplo, na pediatria, faz parte da nossa história clínica, sobre atividade sexual. Nós temos que perguntar se já iniciou atividade sexual e se tem tido muitos parceiros, se tem mudado de parceiro, se já fez algum rastreio, se sabe o que são infecções sexualmente transmissíveis, se já iniciou atividade sexual. Muitas pessoas não foram preparadas, mesmo se voltarmos para trás, percebe? Mesmo na faculdade, mesmo os profissionais não foram preparados para abordar estes assuntos. E se não foram preparados, também vão ter barreiras de fazer a pergunta. Daí que, por exemplo, viu naquele estudo espanhol que 40 e tal por cento responderam que nunca lhes tinha sido oferecida a possibilidade de rastreio. O que quer dizer que, do outro lado, ninguém lhes pergunta, mesmo que seja a história sexual, que faz parte, é obrigatório, não é? Faz parte. Se é uma consulta de rotina, nós temos que perguntar ao adolescente. E, às vezes, é um certo constrangimento, por exemplo, se está um pai ou a mãe presentes. Isso é um problema que nós vemos no dia-a-dia, não é? E então, nós temos que criar o hábito, isso faz parte das nossas normas, por exemplo, em termos pediátricos, em que há um momento, e o momento pode não ser uma faixa etária específica, embora a maior parte das pessoas possam dizer acima dos 15 anos é uma norma de boas práticas, nós pedirmos ao pai e à mãe para sair, ou a quem seja que está a acompanhar, para falarmos a sós com o adolescente. Isso é fundamental, porque senão, se calhar, vamos perder uma grande parte da informação, não é? E que deveríamos tê-la. Agora, é verdade que é preciso estar motivado para isto, é preciso não ter problemas em falar nisto, estar à vontade em falar nisto e fazer as perguntas que têm que ser feitas, porque se o preconceito já está do outro lado, depois as coisas também não acontecem da mesma forma, não é? Preconceito já nem é só preconceito, as pessoas não se sentem preparadas. E eu vou dizer ao pai ou à mãe para sair que, digo-lhe, na maioria das vezes, aliás, não me recordo de nenhuma situação em que eu pedisse para saírem para falar que os pais se negassem. Às vezes a ideia de que os pais têm muito medo, etc. Os pais têm, lógico, têm muitos medos, mas os pais muitas vezes, pelo contrário, os pais querem que os filhos sejam informados e que estejam bem informados. E se eles às vezes não se sentem eles próprios capazes de falar sobre sexualidade com os seus filhos, com os seus adolescentes, eles seguramente querem que alguém fale, não é? Na vez deles. E isso é que às vezes há uma ideia, os pais não querem falar. Essa ideia é muito repetida. Quando era a contracepção de emergência, quando era a contracepção normal, né? Não se pode falar porque isto vai criar maior risco, não é? Porque estamos a oferecer, estamos a falar. Não, isto está mais que provado cientificamente que isso não é verdade. Pelo contrário, quanto mais informação existe, mais os comportamentos protetores aumentam, portanto, não é verdade. Agora, temos que criar as circunstâncias, porque eu, por exemplo, na minha prática clínica, nunca tive nenhum pai, mãe ou acompanhante que dissesse que não queria sair. Não, de forma alguma. São os pais a dizer, acho muito bem, que bom. Ou seja, dizem isto com o maior das naturalidades. Agora, os próprios jovens é que podem não se sentir ainda à vontade para isso, o que é diferente. Nós não podemos obrigar o jovem a ficar sozinho connosco. É uma coisa ao contrário, não é? Nós dizemos, se tu concordares, não é? Se tu achasses bem,
Eu achava que era uma altura boa, hoje seria possível, mesmo na urgência nós fazemos isso, não é? Porque às vezes na urgência temos situações em que a jovem vem dizer que tem uma dor abdominal, eu já estou a sair um bocadinho, não é? Mas às vezes o que tenho medo é do receio de estar grávida. E vem com uma queixa somática que não tem nada a ver. Ora, se nós não conseguimos perceber exatamente o que é que aquela adolescente final se está a queixar, ou adolescente, eu não consigo saber se ela não quer partilhar, por exemplo, esta situação com o pai ou com a mãe. Às vezes há resistências, sem dúvida, dos pais, mas geralmente conseguimos contornar. Agora, se o jovem diz que não, porque não se sente preparado, isso é diferente. Ok, então vamos esperar que estejas preparado, não é? Tudo bem, não é? Para falar comigo sozinho. Isso não obrigamos, ao contrário. Agora, a minha dúvida em relação às oportunidades que me está a perguntar é se em todas estas situações, nos CADs, nas ONGs, ou mesmo no centro de saúde, ou mesmo numa consulta hospitalar, se um jovem tem menos de 18 anos, há muito esta questão, não é? Eu posso fazer o teste? O jovem pede-me o teste e eu posso fazer, não é? Mas ninguém tem dúvidas se vai pedir uma pílula anticoncepcional oral. Não é? Já ninguém tem dúvidas. Mas em relação ao teste VIH, até porque tem muitos preconceitos para trás à volta disto, há muito este receio, não é? Há muito este receio de que não se pode fazer, não é? Não se pode fazer. E o jovem pode dar o consentimento para fazer a partir dos 16 anos. Isso já está perfeitamente claro que o jovem pode dar consentimento, e um consentimento chamado consentimento informado. Mas mesmo com menos de 16 anos, é muito difícil estarmos aqui a estabelecer uma barreira, porque um jovem pode realmente não ter maturidade suficiente, eu não achar que não posso estar a oferecer àquele jovem porque ele não tem essa maturidade para fazer esse tipo de teste. Agora, eles com 14 ou 15 podem ter e às vezes com 16 ou 17 podem não ter. Portanto, às vezes é muito difícil, portanto, quem está do outro lado tem que avaliar se deve fazê-lo ou não, pondo sempre à frente, porque isso é muito importante, a defesa do adolescente, a defesa da sua saúde. É o primado de defender o doente. Em termos pediátricos, nós temos que sempre pôr o interesse do jovem, neste caso não é da criança, mas é o interesse do jovem, acima de tudo. Se nos parece que o interesse do jovem é fazer um teste, porque o jovem, por exemplo, vem nos dizer que se colocou em risco e tem a noção que está em risco, então nós devemos fazê-lo. Porque, então sim, porque ele vai entrar, ele depois pode ter um diagnóstico atrasado. Claro que nós depois podemos dizer assim, muito bem, este jovem é positivo. Isso sim, eu posso ter um problema. É depois de um teste ser positivo, é o que eu vou fazer com esse teste positivo. Não é? Porque isso sim, mas eu profissional, se eu disse que fiz, porque o doente o fez, eu tenho que estar preparada para o passo seguinte. É se é positivo, o que é que eu vou fazer, não é?